Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Oi meus misteriosos, sejam muito bem-vindos a Casos. Já se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me siga lá no Instagram que mudou, agora não é mais casos.mistérios, é Paty da Casos. Tá aqui, me segue lá. Tá aqui o linkzinho do Apoia-se, também tá aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, se você tiver condições de apoiar Casos com qualquer valor, enfim, a partir de R$5 você pode estar apoiando a Casos para investimento, para que esse canal cresça e cresça cada vez mais. O caso que eu vou trazer para vocês aqui não é um caso nada recente, na verdade ocorreu em 1957, porém a identificação da vítima foi descoberta somente ano passado, agora em 2022. Hoje eu vou contar para vocês a história do menino da caixa. Em fevereiro de 1957, o corpo de um menino envolto em um cobertor xadrez foi encontrado na floresta em Fox Chase, lá na Filadélfia. O corpo do menino estava nu e estava dentro de uma caixa de papelão que era utilizado para transporte de um berço da empresa J.C. Penney. O cabelo do menininho, ele tinha sido cortado e dava para perceber que ele tinha sido cortado recentemente, após a morte, porque tinham tufos de cabelos grudados pelo corpinho dele. Havia também sinais de desnutrição no menino. Também haviam cicatrizes cirúrgicas no tornozelo e na virilha e uma cicatriz em forma de L no queixo dele. O corpo desse menino foi descoberto pela primeira vez por John, eu não sei esse sobrenome, vou deixar aqui escrito para vocês, que estava, nesse dia ele estava verificando as armadilhas que ele colocava na floresta para os ratos, e ele achou o corpo desse menininho dentro da caixa e, com medo que a polícia confiscasse as armadilhas dele, olha só o pensamento, né? Com medo que a polícia confiscasse as armadilhas dele, ele não entregou, ele não ligou para a polícia, enfim, para contar que tinha o corpo de uma criança ali. Poucos dias depois, um estudante universitário chamado Frank avistou um coelho indo para o meio do mato e ele sabia que ali tinha armadilhas para animais e decidiu ir atrás do coelho. Olha que coincidência, né? Provavelmente as armadilhas que ele pensou eram desse cara que não ajudou, né? E aí ele foi para o meio do mato para tentar achar o coelho e, entrando ali naquela área, né, ele se deparou com a caixa e com o menino. O Frank também ficou um pouco assim relutante para ligar para a polícia. De imediato ele não ligou, ele foi para casa. Porém, no dia seguinte ele procurou a polícia, porque ele viu no noticiário sobre uma menininha de 4 anos que tinha desaparecido. Então, talvez por achar que pudesse ter algum assassino de crianças à solta, não sei o que pensou, né? Eu acho que não tinha nem o que pensar, né? Achou, teria que ligar para a polícia na hora. Mas ele deve ter ficado, pelo que eu li, com medo que a polícia achasse que ele era culpado, enfim. Mas, chegando em casa, enfim, vendo a notícia dessa tal menininha, pesou a consciência, ele foi lá e contou para a polícia. A polícia abriu uma investigação no dia 26 de fevereiro de 1957. As impressões digitais do menino foram tiradas e a polícia, a princípio, ficou bem otimista, achando que logo depois ele já seria identificado. Afinal, eles iriam tirar fotos, iam divulgar. Provavelmente surgiria em breve uma família e a família do menino que já estava procurando por ele. As fotos do menino foram divulgadas e, inclusive, eles divulgaram fotos do menininho já morto, mas vestido com roupinhas, assim, sentado em uma cadeira para as pessoas terem uma visão de como seria a criança se estivesse viva, enfim. Essas fotos foram divulgadas no noticiário, nos jornais, porém ninguém apareceu para dizer que aquele menininho era seu. O caso atraiu a atenção da mídia e o jornal Filadélfia imprimiu 400 mil panfletos com a imagem do menininho, que foram enviados e fixados, enfim, em toda a cidade e também nas contas de gás em toda a Filadélfia. A cena do crime foi vasculhada por 270 policiais e só o que eles descobriram foi um boné de veludo azul masculino e um cachecol de criança. E também eles acharam um lenço branco de homem com a letra G no canto. Todas as pistas que eles acharam não levaram eles a lugar nenhum.
Em 1960, Remington Bryston, um funcionário do escritório do legista, ficou obcecado, enfim, pelo caso para tentar descobrir, para tentar desvendar esse mistério até a sua morte. O cara passou a vida dele toda tentando descobrir quem era o menininho ou quem tinha matado o menininho, o que tinha acontecido, que mistério louco era esse. Antes dele falecer, né, nesse período que ele estava investigando e estava obcecado pelo caso, ele chegou a contatar uma médium para ver se o paranormal ajudava de alguma forma a descobrir algo, dar alguma pista sobre o caso. A única coisa que a médium disse foi que ele procurasse uma casa próxima ao local que combinasse com um lar adotivo, um lar para crianças, um lar que tivesse pessoas que adotam crianças. E lá se foi o Remington atrás desse tal lar adotivo e, por coincidência ou não, ele encontrou uma casa onde tinha um casal que adotava, tinha filhos adotados. Ao encontrar esse lar adotivo, por mais coincidência ainda, ele descobriu um berço semelhante ao vendido na JC Penney, que era a caixa, né? Ao qual era a caixa que estava o menininho. E ele também descobriu cobertores, aí ó, mais uma coincidência, cobertores pendurados no varal que eram semelhantes àquele que o corpinho do menino estava enrolado. E ele passou a acreditar fielmente que o menininho pertencia à enteada do homem que dirigia o lar adotivo e que eles se desfizeram de alguma forma do corpo. Esse Remington, ele achava que a morte do menininho pode ter sido uma morte acidental. E apesar dos esforços, né, ele junto à polícia, eles não conseguiram provar nada em relação à ligação entre o menino da caixa com essa família desse lar adotivo. Por mais coincidências, muitas coincidências tivesse, não levou a nada essa teoria dele. Anos e anos se passaram até que em 2002 uma pessoa surge, uma mulher chamada Marta, no qual eles começaram a se dirigir por M, para não divulgar na época o nome dela, que já tinha uma certa idade, procurou a polícia para informar que ela conhecia aquele menininho da caixa, né? Já que ela já era adulta, ela podia contar o que tinha acontecido. A Marta alegou que a mãe dela era muito abusiva e que a mãe dela tinha comprado o menino dos pais biológicos no verão de 1954 e logo depois o menino acabou sendo submetido a extremo abuso físico e sexual por 2 anos e meio. E numa noite, num jantar, o menino vomitou sua refeição de feijão e ele levou uma baita surra por isso e acabou batendo a cabeça no chão e ficou inconsciente. Depois disso, ele foi tomar banho e no banho ele morreu. Esses detalhes, eles correspondiam às informações conhecidas apenas pela polícia. Então, tinha uma grande chance dessa mulher estar falando a verdade. Porque a legista descobriu no estômago do menino restos de feijão cozido e os dedinhos dele estavam enrugados, como se estivesse muito tempo na água. Então, 2 coisas batiam e eram informações que eles não tinham divulgado para o público e essa tal Marta estava contando. O menininho, ele tinha, conforme Marta, um cabelo mais comprido e a mãe dela cortou o cabelo dele, depois disso, dele ter falecido. Com medo, enfim, de ser presa, de serem descobertos, a mãe dela forçou a própria Marta, que era pequena na época, a ajudar a despejar o corpo, se livrar do corpo dele naquela área onde foi encontrado. O que eu fico mais indignado nessa parte do caso, dessa declaração da Marta, parece ser tão verídica, parece ser a história certa, a história real, né, pelas coisas que ela sabia que só a polícia e o legista sabiam, que o que indigna mais é que foi descartada essa evidência de que poderia ser essa a história do menino, né? Vizinhos da Marta foram interrogados e eles disseram que não lembravam de nenhum menino morando na casa. Mas isso não podia ser considerado, porque cá para nós, se o menino foi sequestrado, foi comprado e era usado somente para ser abusado e espancado e só coisa ruim, provavelmente era uma criança que eles não deixavam à vista dos outros, poderia estar morando ali em cativeiro e por isso os vizinhos não viam. Então, por conta dos vizinhos dizerem que nunca viram um menininho, né, naquela casa e também por afirmarem que a tal Marta tinha um problema mental, a polícia descartou a história da Marta. Essa história, para mim, essa teoria e essa parte da investigação é a que não passa. Teorias e teorias foram surgindo, que eu não vou entrar em detalhes aqui, foram teorias que não levaram a lugar nenhum, a investigações que não levaram a lugar nenhum.
Em agosto de 2018, uma mulher chamada Barbara Riventer, ela pegou o DNA desse menininho que tinha sido coletado lá em 1998, quando o corpo foi exumado para outras teorias, né, para outras investigações. Ela pegou e esse DNA ele foi retirado de uma raspagem do esmalte do dentinho dele. A partir de 2018, ela pegou esse caso, pegou essa amostra de DNA do dente dele e passou a fazer a sua investigação, fazer a sua análise de DNA. E essa mesma mulher, esse estudo, né, da árvore genealógica e a partir da genealogia encontrar o assassino ou encontrar a identidade de alguém, né, enfim, do menininho, ela vem sendo feita já faz um tempo, vem dando bons resultados. E essa mesma mulher, ela participou da análise de genealogia da identidade de um assassino, de um serial killer que agiu por décadas e décadas lá nos Estados Unidos, que foi o assassino da Golden State. E foi usando essa mesma técnica. Então ela passou a usar essa técnica da genealogia, né, do esmalte do menininho, do dentinho, e ela conseguiu com muito esforço, anos depois, porque é um processo que ele demora, é bem complicado. Somente ano passado, em 2022, no dia 8 de dezembro, eles conseguiram finalmente descobrir a identidade desse menino. O menino foi identificado como sendo Joseph Augusto Zarelli, nascido em 1953, e segundo as informações dos investigadores, o Joseph possui vários parentes vivos, inclusive irmãos, porém seus pais já estão falecidos. Porém, infelizmente, o autor do crime ainda não foi identificado. Nós temos aí parte, né, do caso, nós temos a identidade da vítima revelada tantos e tantos anos depois, graças à tecnologia, né, a genealogia. Porém, nós não temos ainda um desfecho total, que é descobrir o que esse menininho passou, com quem ele estava, quem são os verdadeiros assassinos. Provavelmente nem estão vivos mais, mas de repente alguém que possa ter participado, alguém que possa estar envolvido, possa dar mais informações. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, já deixe o like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e me siga lá no Instagram, Pati da Casos, e eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo!